seu coração continue animado e disposto sempre a meditar nas Escrituras. Vamos prosseguir nesse devocional nos Evangelhos. Dessa vez nós chegamos ao capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. E sempre que eu vou ler uma parte dos Evangelhos ou carta, eu sempre procuro observar. Eu estava aqui folheando os textos anteriores, os capítulos anteriores ao capítulo 6, porque sempre procuro observar o fluxo do pensamento daquele autor. Porque é isso que o Espírito de Deus usou. É ali que ele conduziu, inspirou, soprou no coração daqueles homens para que eles pudessem registrar aquilo que ele quis, numa intenção, com um raciocínio. E o Evangelho, os Evangelhos são assim. O Espírito de Deus trabalhou no coração daqueles homens para reunirem relatos, micro-relatos ou micronarrativas da vida de Jesus, do ministério de Jesus, para nos deixar com aquela sequência de narrativa uma mensagem, uma impressão que é grande, uma revelação que é muito maior do que apenas um trecho quando nós o lemos. Por isso é muito bom, sempre observe esses textos juntos. Se você começou agora os devocionais, volte lá, volte no início de Mateus, ou volte no início de Marcos, pegue os vídeos anteriores também e siga conosco. Vamos ao capítulo 6, então. Quando nós chegamos ao capítulo 6, eu destaco aqui um ponto desse capítulo, entre vários que a gente poderia meditar aqui nesse momento. Eu queria destacar um ponto para a gente dizer e fazer aquilo que Paulo diz no seu texto: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que eu quero então ressaltar com você, que me chama a atenção, entre outras coisas, nesse trecho do Evangelho de Marcos, é que no versículo 7, ele começa a narrar que Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, e enviou-os de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eu queria que você observasse, se você der uma olhada nos capítulos anteriores aqui de Marcos, nós já falamos que Marcos é um evangelista que condensou, ele é o que é mais resumido. E Marcos, sendo assim, esse que escreve de maneira sucinta, aquele primeiro relato ali, com o objetivo de mostrar a chegada do reino de Deus através de Jesus, ele vai, nos seus capítulos anteriores, eu me lembro, ressaltar muito a expulsão de demônios. Ver aqui é que ele, sendo um evangelho curtinho, ele fala tanto assim da expulsão de demônios ou do confronto de Jesus com espíritos malignos. Veja, por exemplo, nesse relato que nós lemos, que é também trabalhado por Mateus e também por Lucas, se você quiser ler lá, e é trabalhado de uma maneira um pouquinho mais extensa por Mateus e Lucas. Mas o Marcos, quando ele condensa aqui o seu relato, incrivelmente ele fala que Jesus deu autoridade para aqueles discípulos expelirem esses espíritos malignos enquanto eles iam pregando o Evangelho e fazendo aquilo que Jesus fazia. Jesus deu autoridade a eles. E logo depois, no relato resumido e sucinto que o Marcos faz, no versículo 12, ele repete novamente que eles saíram, pregaram ao povo que se arrependesse e expulsaram muitos demônios. Coisa interessante. Enquanto eles iam pregando o Evangelho, anunciando a chegada do reino de Deus, que é exatamente o que Jesus anunciava e delegou a eles anunciarem, eles se confrontaram com forças invisíveis, forças malignas, com poderes que Paulo vai dizer lá em Efésios, são esses poderes das trevas, a nossa luta, a nossa resistência que a igreja tem quando prega o Evangelho, quando anuncia o reino, quando leva adiante o seu ministério, sua autoridade delegada por Jesus. Estou falando de nós. É um confronto espiritual muitas vezes, é um confronto que precisa também ser discernido nesse aspecto. Mas o que significa e para que discernir isso? Por que eu estou dizendo isso?
Porque logo depois a gente percebe que Marcos coloca um relato de Herodes, que era considerado, inclusive chamado aqui, o rei Herodes, porque ele dominava ali sob permissão dos romanos, do Império Romano, ele dominava ali uma faixa de terra, uma região, então ele era considerado, ele tinha um status assim de um rei. E esse governante, esse rei Herodes, ele diz no verso 16 que ele ouviu falar dessas coisas que nós acabamos de ver, dessa ida dos discípulos, do trabalho de Jesus, de como os discípulos estavam levando adiante essa mensagem, e ouvindo ele falar desse Cristo, que devia ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. João Batista vai dizer aqui nesse relato que já tinha sido decapitado, morto por Herodes. Enfim, Herodes percebeu naquele momento uma ameaça ao seu reino, ao seu governo. Uma coisa interessante que eu queria então compartilhar com você ao ler esse capítulo é como que nós precisamos discernir, como que Marcos dá importância ao fato de que quando Cristo vem e quando ele exerce sua autoridade, entrando na esfera do tempo e do espaço, como rei prometido pelos profetas, poderes são confrontados. E os discípulos, quando exercem essa autoridade delegada por Jesus, experimentam isso também. Nós, com certeza, quando decidirmos pregar o Evangelho do Reino de Deus, nós vamos sofrer oposição. A igreja vai sofrer oposição de autoridades, a igreja vai sofrer oposição de pessoas que se sentirão ameaçadas porque aquela mensagem está tomando dela o poder, a autoridade. Talvez sejam políticos, talvez sejam líderes religiosos, sejam evangélicos ou sejam quais forem, talvez sejam pessoas dotadas de autoridades, de cargos públicos, mas sempre a gente deve lembrar que esse confronto, ele também é invisível. Confrontos ao nosso redor, confrontos dentro de nós, porque a mensagem do Evangelho mexe e confronta nosso interior, nossa vontade, nossos projetos, pecado, mas também essas resistências invisíveis. Você vai lembrar que Jesus diz em outro momento: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o governo, o reino de Deus sobre vocês. Quando Marcos fala dessa expulsão de demônios e do reino de Deus chegando e colocando todos eles para correrem, não é nesse sentido que às vezes a gente vê hoje dessa propaganda de expulsão de demônios. Não. Ele simplesmente está mostrando que aquilo é um sinal de que o reino de Deus está chegando numa vida, numa nação, num país. É mais ou menos como você joga aquele veneno e sai ali daquele esgoto, aquele monte de barata, aquele monte de bicho, porque o remédio chegou. Então, Marcos enfatiza isso no seu Evangelho. E eu fico pensando isso na minha vida, para a tua vida, para a nossa vida como igreja. Perseveremos. A gente precisa zelar, por mais difícil que seja, de pregar e ensinar o Evangelho do governo de Deus. O governo sobre a minha vida, sua vida, o arrependimento como eles pregavam, a mensagem de mudança de vida, a mensagem de justiça, a mensagem de amor, a mensagem que fala do governo do Senhor sobre qual todos os outros governos reinando. E nós temos que estar preparados para os confrontos que virão. Se você está passando esses confrontos, se você vê esses confrontos no nosso país, se você percebe esses confrontos por dentro, ao redor, ou mesmo invisíveis, saiba que nós estamos seguindo adiante. E nós oramos para que o reino de Deus venha e para que esses poderes sejam confrontados e caiam no nome de Jesus, sejam visíveis ou sejam invisíveis, porque a Escritura diz que Jesus já venceu. Não há disputa, não há batalha espiritual no sentido de disputa, porque essa batalha já acabou, já foi vencida. Nossa tarefa é perseverar e colocar todas as coisas em nome de Jesus no lugar delas. Seja assim. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.